Olá, estudantes, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Marcos. O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai estudar? Nós vamos entender um pouquinho o que é uma língua estrangeira. Você já parou para pensar por que um idioma que não é aquele que a gente fala naturalmente, no nosso dia a dia, nós chamamos de língua estrangeira? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, como que funciona? De onde que vem a palavra língua estrangeira? Então, é um termo, o termo estrangeiro, ele provém da palavra em francesa, que chama étranger. E a origem dessa palavra vem lá do latim, que é extraneus. E o que significa? É o que é de fora, o que é desconhecido, o que não é familiar. Então, a palavra estrangeiro faz referência àquilo que não faz parte do nosso dia a dia, aquilo que não é familiar para a gente, que é desconhecido da gente. Uma língua estrangeira é uma língua diferente de uma língua materna de uma pessoa e pode ser aprendida de diferentes modos. A gente pode aprender na escola, a gente pode aprender por meio de livros e manuais, a gente pode aprender por meio de alguns métodos de multimídia e por meio da imersão, além de outros. Então, a gente está estudando na escola, a gente estuda a língua estrangeira como um componente curricular, igual português, matemática. Se a gente está fora da escola, nós podemos comprar alguns livros ou acessar alguns livros em algumas bibliotecas que são livros de ensino de idioma. Além disso, a gente pode usar aplicativos, a gente pode usar o YouTube. São vários os meios que nós temos para a gente poder usar uma língua estrangeira, né? Então, além disso, a gente também pode estudar por meio da imersão, que é quando a gente vai para um país estrangeiro e vai aprender a língua vivenciando ela lá, né? Se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para algum país da Europa, é uma outra forma que a gente tem de aprender. E algumas crianças, elas aprendem mais de uma língua devido à convivência com a família ou em determinada comunidade. Talvez os pais de vocês ou os avós de vocês conviveram com comunidades de poloneses, comunidades de alemães, de italianos e aprenderam com seus familiares em casa uma segunda língua. Então, mesmo nascidos no Brasil, a comunidade fala alemão, a comunidade fala italiano, e aí os pais, os avós de vocês tiveram essa oportunidade. Talvez alguns de vocês também conversem dentro de casa com os familiares de vocês em um outro idioma. Então, é uma possibilidade que algumas crianças, alguns estudantes têm, né? E qual que é a importância de se aprender uma nova língua na escola? Para que a gente aprende essa nova língua na escola? Já parou para pensar por que a língua inglesa é a língua que você está estudando na tua escola? Por que a gente estuda? Para compreender uma língua estrangeira e conhecer essa língua. Por quê? Porque conhecer a língua estrangeira é fundamental para a gente se comunicar com outros povos e aprender outras culturas, se comunicar com outras culturas. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente amplia o nosso vocabulário, a gente amplia a nossa forma de entender o mundo, a gente amplia as nossas possibilidades de comunicação. Auxilia no reconhecimento de semelhanças e no respeito às diferenças existentes no cotidiano de outros locais, né? Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre a cultura do outro, nós vamos aprender um pouco mais sobre como que funcionam outras sociedades e assim a gente se torna maior, né? Nós temos mais conhecimento, nós diminuímos o nosso julgamento, o nosso preconceito e aprendemos a conviver com a diferença. Mas eu vou trazer para vocês uma curiosidade, e essa curiosidade é um vídeo que vai falar sobre as línguas mais difíceis do mundo. Já ouviu falar que muitas pessoas falam que aprender inglês é difícil? Eu vou mostrar para vocês que não. Existem línguas que são mais difíceis do que o inglês. Então vamos lá. Os idiomas mais difíceis do mundo. No mundo de hoje, existem cerca de 6.500 idiomas falados, variando dependendo dos países, continentes e até culturas. Você deve saber que muitos países da América Latina falam espanhol, mas nem todos falam o mesmo dialeto ou têm o mesmo sotaque. Então, qual idioma desses 6.500 é o mais difícil do mundo? Bem-vindo ao Mentes Curiosas e hoje apresentamos nossa contagem regressiva das línguas mais difíceis do mundo. Demora, vamos começar nosso vídeo. Número 1. Finlandês.
O finlandês leva a gramática confusa a novos extremos. Embora o inglês e o finlandês tenham letras e pronúncias semelhantes, a gramática compensa qualquer semelhança em outros lugares. Vamos tomar o equivalente da frase em inglês "eu gosto de você" em finlandês como um exemplo. O inglês é simples, porque você coloca uma palavra após a outra sem alterações para substantivos ou os verbos. Em finlandês, a tradução é "minä pidän sinusta". No entanto, para traduzir corretamente essa frase para o finlandês, você precisa primeiro entender como os verbos são conjugados. A palavra pidän que você vê é, na verdade, uma forma da palavra pitää, que é um verbo afetado pela gradação consonantal. Calma, isso não é tudo. Essa palavra tem até 46 sinônimos e pode significar segurar, agarrar, manter, pegar, gostar e etc. A palavra pitar requer o substantivo no casulativo, portanto, você deve saber sobre o sistema e como os pronomes são declinados. Divertido, né? Número 2, mandarim. O mandarim é uma língua dentro do chinês e é a língua mais falada no mundo. Para um falante de inglês, dominar o mandarim é uma tarefa difícil. Por ser uma língua tonal, todos os sons da transcrição fonética do mandarim, o sistema pinyin tem 4 pronúncias distintas. O chinês é uma língua rica em homófonos e cheia de expressões idiomáticas e aforismos adquiridos ao longo de sua longa história. E o mandarim se torna indiscutivelmente a língua mais difícil do mundo para um falante de inglês aprender. Número 3, islandês. O islandês não é a língua mais difícil nesta lista, embora o fato de ser falado por menos de 400 mil pessoas em uma ilha, sem dúvida o deixou com suas esquisitices. A língua praticamente não mudou desde que a Islândia foi colonizada nos séculos 9 e 10. Ao invés de assumir palavras estrangeiras para novos conceitos, o islandês opta por cunhar novas palavras, dando novos significados a elas. Tudo isso torna o aprendizado um desafio. Se você quer ser fluente em islandês, melhor ir à Islândia, ao invés de aprender à distância. Número 4. Polonês. O polonês, trazendo à tona um alfabeto familiar e 7 casos de desdobramento, não é uma língua fácil de aprender. É um pouco menos estonteante do que os outros. Embora você ainda tenha de enfrentar um sistema de gênero extremamente complicado. O que agrupa todas essas línguas é sua relativa falta de conexão com a língua inglesa. Aceitar o desafio extra de idiomas como este o coloca em uma posição perfeita para ser um tradutor em um par de idiomas menos competitivo e muito mais bem pago. Número 5. Russo. Chegando em quinto lugar da nossa lista, nós temos o russo. O russo é uma língua eslava, a 7ª língua mais falada do mundo, no total de número de falantes, o que infelizmente não torna a tarefa de aprender russo muito fácil. É amplamente aceito que o russo é uma das línguas mais desafiadoras de se aprender. Isso é verdade, principalmente se você não conhece outras línguas eslavas, como o tcheco ou o eslovaco. As regras gramaticais em russo são muito complexas e têm inúmeras exceções. Além disso, muitos alunos lutam com a pronúncia. A ênfase nas palavras é amplamente imprevisível e não marcados por escrito, embora existam vários homônimos. Você precisa diferenciar entre os chamados sons fortes e suaves na língua russa. A necessidade de aprender o alfabeto russo é mais um obstáculo para muitas pessoas que gostariam de aprender o idioma. Eles podem se surpreender ao saber que o alfabeto russo leva apenas cerca de 10 horas para ser aprendido. Então, o que você acha das línguas mais difíceis do mundo? Você conhece alguma delas? Ou está trabalhando duro para aprender alguma? Legal, né? Você achando que as pessoas falam que aprender português é difícil, aprender inglês é difícil, tá aí um desafio. Será que você seria capaz de aprender um desses idiomas acessando a internet e dando uma olhadinha lá? É um desafio legal, não é? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai aprender um pouquinho de uma história que vai te interessar, que talvez você ainda não conheça. E sabe o que é? Não é nada mais, nada menos do que a história da nossa língua, a história da língua portuguesa. Você sabe a história da nossa língua? Por que nós moramos no Brasil e nós falamos português e não brasileiro?
Sabe por quê? Vamos aprender? Então, você sabia que cerca de 250 milhões de falantes a língua portuguesa tem? Né? Ela é atualmente a quinta língua mais falada no mundo. E a origem dela é o latim, igual outras línguas que nós chamamos de línguas românicas, né? Como o espanhol, o francês. São línguas que têm a mesma língua-mãe, que é o latim. Então vamos dar uma olhadinha aonde que fica a origem da língua portuguesa. Fica ali em Portugal. Né? Tudo começa ali na Península Ibérica. O latim era a língua oficial do Império Romano. E com a expansão do Império Romano, no início do século III a.C., o latim espalhou-se por toda a Península Ibérica e por toda a Europa. E no século VIII, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes, que deixaram uma forte marca cultural e linguística. Então os romanos vieram e invadiram, um tempo depois vieram os árabes, e a língua portuguesa virou uma mistura do latim com um pouco do árabe. E depois desse tempo passado, teve todo o desenvolvimento das nações na Europa e o desenvolvimento da ciência, eles desenvolveram as navegações e começaram a ir cada vez mais longe, até que um dia a língua embarcou no navio em uma caravela, porque na época ainda não existiam os navios, né? Eram as caravelas. E veio parar onde? Aqui no Brasil. Essa imagem, gente, ela mostra a primeira missa que foi realizada no solo brasileiro, no território brasileiro. E nós podemos ver ali os portugueses com as suas roupas e os povos nativos, como eles se vestiam na época, como eles se organizavam. Então, ela é muito ilustrativa daquele período, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Mas é bom lembrar que nessa época, aqui, os povos nativos já tinham as suas línguas, e nós vamos ver um pouquinho disso também. Então, primeira coisa que aconteceu quando os portugueses chegaram foi dar de cara com a língua tupi, que é uma das línguas dos indígenas que moravam aqui, dos povos originários. Algumas palavras são muito importantes e elas estão no nosso vocabulário e vêm da língua tupi, como, por exemplo, o que nomeia isso daqui. Você sabe como é que é o nome disso? É pipoca, isso aí. Então, a pipoca vem da língua tupi, é de origem tupi. Outra palavra que talvez você não saiba que tem origem tupi. Esse animal, sabe? O nome desse pássaro é a arara, isso aí. A arara é uma palavra de origem tupi. E tem uma outra palavra, uma comida bem gostosa. Conhece isso dali? Não é sorvete. É feito de um fruto de uma palmeira. E chama açaí. Já comeu açaí? Experimente que você vai gostar. Ele tem um gosto forte. Às vezes as pessoas misturam com fruta, fica bem gostoso. E além da língua tupi, outras línguas fazem parte do que se desenvolveu como língua portuguesa aqui no Brasil. E uma delas são as línguas africanas. Então, as línguas africanas provenientes dos povos escravizados também influenciaram a língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil. E algumas palavras dessa língua também fazem parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, cafuné. Cafuné, aquele cafuné gostoso que a mãe e o pai da gente faz, é uma palavra de origem africana. Uma outra palavra de origem africana é o fubá, sabe? O milho que é moidinho, que faz polenta. E aí, por curiosidade, polenta é uma palavra de origem italiana. O fubá, uma palavra de origem africana, que faz a polenta, uma palavra de origem italiana. Olha que legal, olha como a nossa língua tem uma diversidade, né? E as crianças que são pequenininhas, os meninos pequenos, que aqui em Curitiba nós chamamos de piás, tem uma outra palavra que é utilizada pelo Brasil afora, que é moleque. Moleque também é uma palavra de origem africana. E o que acontece? No século XVIII, a língua portuguesa foi declarada como a língua oficial do Brasil. Até esse momento, nós tínhamos no Brasil o que nós chamamos de língua geral, que envolvia a língua tupi, a língua guarani e a língua portuguesa. E no século XVIII, a língua portuguesa passa a ser a nossa língua materna, a nossa língua oficial, que é a língua que era ensinada em todas as escolas, a língua que era a língua da instrução, a língua onde a gente lia os livros, os jornais, eram todos produzidos em língua portuguesa. Isso fez com que as comunidades de povos nativos e os imigrantes que chegavam no Brasil começassem a aprender o português e o português se tornasse a nossa língua materna disseminada por todo o nosso território. Mas tem uma questão. No mundo existem outros países que também falam a língua portuguesa.
E você sabe quantos países consideram o português como a sua língua oficial, igual aqui no Brasil? Tem ideia? O português ele é atualmente a língua oficial de 9 países. Então, 9 países no mundo falam a língua portuguesa. Nós vimos já que são mais de 250 milhões de falantes de português. É a 5ª língua mais falada no mundo. Vamos dar uma olhada agora em quais são esses países. Então acompanhem comigo no mapa, tá? Então aqui nós temos o mapa mundi. E nós temos alguns países que falam português. Vamos ver se vocês conseguem ir identificando comigo. O primeiro deles é o nosso país, que é o Brasil. Além do Brasil, que outros países que falam, né? Nós temos ali, na região da Península Ibérica, que fica Portugal. Nós temos vários países no continente africano que também falam português. E tem um país que fica lá na Oceania que também fala português. Então, se nós olharmos, vários continentes no mundo falam a língua portuguesa. E agora a gente vai ver um por um, tá bom? Começando pelo Brasil e por Portugal. Então, primeiro nós temos ali Portugal, que é aquele país pequenininho que fica do lado da Espanha, na Península Ibérica. E do lado nós temos ali, dá uma olhada lá, o mapa do Brasil. Brasil escrito com Z, porque nós estamos na língua inglesa. Então, essa é a escrita em inglês do nome do nosso país. Além desses, existem outros. Vamos dar uma olhada. Timor-Leste. Timor-Leste é uma ilhazinha bem pequenininha. Veja ali, ó, a setinha vermelha indicando. Aquele paizinho ali, que fica lá na Oceania, também fala a língua portuguesa. E na África, existem outros países. Lá na África nós temos 6, ó, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. São 6 países que falam português lá no continente africano. E vocês conseguem identificá-los no mapa? Deem uma olhadinha ali, ó. Sabe onde fica Angola? Eu vou mostrar para vocês. Ali na setinha vermelha. Aquele país, né? Ele é relativamente grande. Se a gente olhar os outros países da África, ele é um país relativamente grande. E Moçambique, fica para que lado? Fica ali do outro lado, né? É um país mais compridinho que a gente consegue ver ali. Moçambique também fala português. E Guiné-Bissau, Cabo Verde antes. Onde que fica Cabo Verde? Cabo Verde é um conjunto de ilhas bem pequenininhas e fica ali em cima, ó. Lá na parte norte do continente. São 2, 3, 4 ilhas, eu não sei exatamente quantas, e se vocês não sabem também, pode dar uma pesquisada lá na internet. Então, Cabo Verde é um conjunto de ilhas, que esse conjunto de ilhas forma um país que fala a língua portuguesa. Também tem Guiné-Bissau, é aquele país um pouquinho menor que fica ali. Né? E temos Guiné Equatorial, que é um outro país bem pequenininho que fica no continente. E São Tomé e Príncipe, que assim como Cabo Verde, é um conjunto de ilhas. Todos esses países aí da África falam português. Além disso, a gente tem que pensar que se nós estamos estudando que a língua portuguesa sofreu interferência desses países que estão na África, ou das línguas que são faladas na África, dos povos africanos que vieram escravizados para o Brasil, e também nós tivemos a interferência das palavras de língua indígena, tem um desafio para vocês, que é a palavra que nomeia a cidade de Curitiba. Será que a cidade de Curitiba é um nome de língua portuguesa ou é um nome que vem de outra origem? Já pararam para pensar? E eu tenho aqui para vocês a resposta. Curitiba é uma palavra de origem guarani, que é Cur-it-iba, e significa a grande quantidade de pinheiros, ou pinheiral, na linguagem dos índios, que eram os primeiros habitantes aqui do território. Então, quando os portugueses chegaram aqui, essa região toda de Curitiba, ela era cheia de pinheiros, que nós conhecemos como araucária, que inclusive é um dos símbolos da cidade. Os povos nativos nomeavam essa região como Curitiba, como a terra dos pinheiros, né? E esse nome ficou, e a cidade se construiu, foi povoada. Hoje nós temos uma região muito habitada, com muitos prédios, muitas casas, mas antigamente aqui a cidade era coberta por araucárias. E nós podemos ver essas araucárias ainda pela cidade. Muitos lugares têm muitas araucárias ainda. De povoado à metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba
foi o quê? A chegada dos imigrantes, das mais variadas procedências, europeus, asiáticos e africanos, que contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Então, Curitiba ela é conhecida pela quantidade de imigrantes. Nós temos imigrantes de várias regiões da Europa, de várias regiões do mundo, que vieram povoar e construíram a nossa cidade. Você consegue pensar a respeito de quais as nacionalidades que você conhece, os pontos turísticos que existem na cidade, que fazem referência a esses povos que chegaram aqui e construíram a nossa cidade? Não? Sim? Vamos dar uma olhada para alguns deles? Então vamos lá. O primeiro povo que a gente vai ver são os alemães. Já foram nesse lugar ali? É um lugar, um ponto turístico que nós temos aqui em Curitiba que faz homenagem aos alemães. Em 1872, segundo os registros históricos, a presença dos alemães no núcleo urbano já era notável aqui em Curitiba. Iniciaram um processo de industrialização, incrementaram o comércio, introduziram modificações na arquitetura e disseminaram hábitos alimentares. Então, os alemães contribuíram bastante para a nossa cidade. E nós vamos trazer um vídeo agora da professora Rosânia. Ela é professora aqui das escolas do município de Curitiba. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre aquelas crianças que aprendem 2 idiomas e às vezes aprendem um idioma em casa? Então, agora a Rosânia vai contar a história dela pra gente. Vamos ouvir? Hallo, wie geht es euch? Isso significa alô, como vocês estão? Só que falado em alemão. Então, será que eu nasci na Alemanha ou morei na Alemanha? Na verdade, não. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa colônia de alemães chamada Colônia Nova, que fica no município de Aceguá. Eu sou bem brasileira e sou muito orgulhosa por causa disso. Lá na colônia onde eu morava, todo mundo falava alemão, ou muita gente. Meus pais falavam alemão, meus parentes, amigos, e assim a gente aprendeu a falar alemão desde pequeno. Eu aprendi a falar português com quase 7 anos, quando já estava na primeira série, aprendendo a ler e a escrever. Atualmente moro no Paraná há mais de 20 anos. Tenho uma família e na minha casa também falamos em alemão para que as minhas filhas também aprendam. Então eu quero incentivá-los, se vocês tiverem oportunidade de aprender uma língua estrangeira, aproveitem, que vale muito a pena. Legal, né? Eu também gostaria de ter nascido numa família que falasse um idioma dentro de casa, ou um outro idioma, porque já falava português. A minha família tem origem italiana, mas os meus pais não falavam italiano em casa. Vamos ver qual que é a próxima população que chegou aqui em Curitiba e os próximos imigrantes que chegaram aqui e construíram a cidade junto com os alemães e com os povos indígenas que já moravam aqui, são os poloneses. Os poloneses eles chegaram em 1871 e criaram as colônias de Tomás Coelho, que fica em Araucária, a colônia Murici, que fica em São José dos Pinhais, habitaram a região do Santa Cândida, do Orleans, da Lamenha, do Pilarzinho e do Abranches. E eles atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje formam em Curitiba a maior colônia polonesa do Brasil. Então, a região que mais tem poloneses no Brasil reunidos, fora da Polônia, é aqui em Curitiba. E você conhece essa imagem aí? Consegue reconhecer? Aqui é o Bosque do Papa. O Papa João Paulo II era polonês e ele esteve visitando esse bosque quando ele visitou Curitiba. Muito legal. Se você não conhece, vale a pena. Quando a gente sair da pandemia, as coisas voltarem ao normal, você vai poder visitar e ver inclusive as danças típicas polonesas, porque eles fazem apresentações aí nesse bosque. É muito legal, vale a pena dar uma visitada. Vamos agora ao outro povo que colonizou Curitiba, que são os italianos. Chegaram por volta de 1872 e em 1878 criaram a colônia lá de Santa Felicidade. Os italianos oriundos do norte da Itália eram, na sua maioria, operários, artesãos, profissionais especializados e comerciantes. Já os italianos do sul, eles se dedicavam à lavoura e introduziram novos implementos agrícolas na agricultura aqui de Curitiba. Assim como os poloneses, eles vinham para a cidade em carroças para comercializar a produção de hortaliça deles. Então,
Na época, Curitiba não era tão urbanizada como é hoje, lá em 1800 e pouco, né? 1900. Então, os bairros eles eram mais afastados, não tinham todas essas ruas que nós conhecemos. Eles pegavam as carroças deles com os cavalos para poder chegar no centro da cidade e comercializar nas feiras os produtos que eles produziam nos seus sítios, nas suas chácaras. Vamos ver agora um outro povo que também foi muito importante, é muito importante para a cidade, que são os ucranianos. Os ucranianos vieram para cá em 1895 e eles se estabeleceram no campo da Galícia e foram expandindo suas propriedades ao longo do que hoje nós conhecemos como a Avenida Cândido Hartmann e por todo o bairro do Bigorrilho. Já viram essa imagem? Já foram visitar esse lugar aí? Esse é o Parque Tingui e lá tem um memorial para os ucranianos. Olha que bonito que é esse lugar. Mas tem um outro povo também que foi muito importante. Todos esses povos são importantes para a gente. E talvez esse vocês conheçam alguma coisa, ou já passaram de ônibus perto do memorial que eu vou mostrar para vocês. Sabem quem são? Os japoneses. Conhece esse prédio aí, essa construção? Fica na Praça do Japão. Às vezes, dependendo de onde você mora na cidade, você passa por ali de ônibus. É um lugar muito bonito, uma praça muito bonita. Os japoneses marcaram presença em Curitiba a partir de 1915, com a chegada de Mizuno Ryu. Em 1924, deslocaram-se para cá em maior número e fixaram-se na cidade e nas redondezas, e especialmente nos bairros do Uberaba, do Campo Comprido, Santa Felicidade e no município de Araucária. Tem um outro povo também que faz parte da nossa vivência e que, dependendo de como você pega ônibus em Curitiba, você também já passou perto dessa imagem. Será que você já viu esse lugar? É o Memorial Árabe. Fica ali perto do Shopping Miller, perto do Passeio Público. É bem legal. Quem passa com o ônibus expresso, passa por ali. O Santa Cândida Capão Raso, né? Então, esse memorial ele faz referência aqui aos povos árabes, principalmente os sírios e libaneses. No início do século XX, se estabeleceram no comércio de roupas, sapatos e tecidos e armarinhos aqui em Curitiba. Em função das características das suas lojas, ocuparam a área central da cidade, porque é onde todo mundo vem comprar esse tipo de produto, né? Os primeiros imigrantes vendiam as novidades às colônias mais distantes, viajando em lombo de burro e batendo de porta em porta para vender os seus produtos. Isso é uma coisa muito conhecida do povo árabe, né? Os libaneses são muito conhecidos pelo comércio de produtos, de novidades que eles vão levando para as regiões onde eles vão habitando. Mas tem um pouco mais. Mais palavras estrangeiras vão chegando de todos os lugares ao gosto do freguês, se incorporando no idioma português. Então nós temos muitas palavras que são de origem de outro idioma, de um idioma estrangeiro e que fazem parte do nosso cotidiano. E segue aqui alguns exemplos de palavras em outros idiomas que são utilizadas no nosso cotidiano. Por exemplo, tricô. Inclusive a palavra tricô vem do francês, que escreve lá tricô. Em português ficou escrita com um O no final, com acento, né? Porque ela foi uma palavra aportuguesada. Tricô é uma palavra de origem francesa e faz parte do nosso dia a dia. Tem outra palavra de origem francesa também, que é balé. Balé também é uma palavra estrangeira, mas que já está incorporada na língua portuguesa. Já faz parte e a gente encontra ela no dicionário, não é? Tem outra palavra que agora vem do inglês, que eu tenho certeza que vocês gostam muito e vocês usam muito essa palavra, que é videogame, né? Videogame é uma palavra que vem da língua inglesa. Uma outra palavra que também faz parte do esporte que todo mundo ama aqui no Brasil, ou quase todo mundo ama, que é o futebol. Futebol é uma palavra que também vem de origem inglesa, né? A origem dela é britânica na realidade, né? Vem lá da Inglaterra. E aqui no Brasil também uma palavra que foi aportuguesada, virou futebol, né? Diferente do futebol, que é a palavra em inglês. Uma outra palavra que surgiu não faz tanto tempo nas nossas vidas, mas que também vem do inglês é a selfie. Selfie é uma palavra de origem inglesa e faz parte do nosso dia a dia. Praticamente todo mundo já tirou uma selfie, pelo menos uma. Tem gente que tira 10 num dia só. Alguns são um pouco mais modestos, né? Tiram uma ou outra. E do espanhol? Também vieram palavras para a gente. Uma delas é cavalheiro, que é a palavra que a gente usa, né, que faz referência a cabaleiro, que é a palavra em espanhol.
Outra palavra que vem do espanhol é granizo, que vem de grano. Em espanhol, então, grano pequeno, granizo, né? E nós utilizamos para denominar o quê? A pedrinha de gelo que cai, dependendo do temporal que dá, a chuva que dá, né? Chove granizo, palavra que tem origem em espanhol. Outra palavra que também tem origem no espanhol é a palavra novilho, que a gente usa para denominar o bezerro. Nós podemos chamar o bezerro de bezerro ou de novilho. E quer dizer o quê? Um boizinho novo, né? É o filhote da vaca, né? O filhotinho, então a gente chama de novilho. Além dessas, também, lembra que nós vimos um memorial árabe? Então, os árabes também nos trouxeram algumas palavras. Entre elas tem essa daqui, ó, o algodão. Algodão tem origem no idioma árabe, né? Gostaram? Muitas palavras que nós conhecemos têm origem de outros países, né? E foram incorporadas no nosso idioma. E transformam a nossa língua portuguesa nessa riqueza que nós conhecemos. E agora algumas curiosidades. Você sabia que há palavras que vêm de outros idiomas e mantêm a escrita original, podendo variar a pronúncia? Nós vimos já algumas palavras que foram aportuguesadas, né? Agora a gente vai ver algumas palavras que algumas mantêm a mesma escrita e a gente fala de uma maneira um pouco diferente, outras mudam a escrita. Começando ali por fast food, né? É uma palavra de origem inglesa, né? Que fala fast food. E nós falamos normalmente na língua portuguesa fast food, né? Então são as variações que nós usamos para utilizar essa palavra. A outra palavra é marketing, né, que em inglês é marketing, né, e a gente dá uma aliviada ali e fala marketing. Outra palavra que vem do francês, réveillon. Réveillon é uma palavra que nós usamos e até escrevemos como réveillon, né? É uma palavra que todo ano todo mundo sabe o período que corresponde, porque chega nessa época fica todo mundo animado por conta das festas. Nesse momento a gente não está podendo fazer festa, usar máscara, álcool gel, mas vai chegar um momento em que a gente vai poder comemorar o Réveillon novamente, logo, logo. Você sabia que outras palavras sofrem alteração de acordo com a pronúncia e ortografia da língua portuguesa? Como, por exemplo, a palavra abajur. Abajur vem de uma palavra em francês que é abat-jour, e para a gente ficou abajur, ou estresse, da língua inglesa, que nós escrevemos como estresse. Mas a gente acaba falando estresse, né? Come um pouquinho o E no começo e no final, né? E se aproxima um pouco da palavra em língua inglesa, estresse. Outra palavra é o futebol, como nós já vimos, né? Então, vem de futebol e nós falamos futebol. Agora, para pensar um pouco, você já pensou na importância do contexto para a gente compreender uma palavra? Já pensou que a palavra solta, muitas vezes, ela pode ter mais de um sentido? Vamos dar uma olhada, então, para algumas palavras que podem ter sentidos diferentes na nossa língua e nas outras línguas. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês. Deem uma olhada aí. A palavra é ponto. E ela, dependendo do contexto de uso, tem significados diferentes. Nós usamos ponto aqui para determinar aquele sinal gráfico que vai no final da frase. Nós usamos ponto para definir o lugar aonde é a parada do meio de transporte, o ponto de ônibus, por exemplo, ou o ponto de táxi. Nós usamos também a palavra ponto para determinar quando a gente se machuca, a gente vai ao médico e o médico tem que cuidar da ferida que a gente faz e ele dá ponto. Quando a gente faz uma cirurgia também, a gente leva ponto, né? E às vezes a gente, quando tem uma mancha muito pequenininha, a gente fala, tem um pontinho sujo aí, né? Então a gente usa ponto com esses sentidos, né? E como que é em inglês? Em inglês, cada um desses sentidos recebe um nome diferente. Então, aquele sinalzinho no final da frase é o period. Então, aquele ponto que a gente vai para pegar o transporte público é o stop. Se é um ponto de ônibus, a gente vai dizer bus stop. Quando é o ponto para curar o nosso ferimento, nós vamos usar stitch. E se é o ponto uma manchinha, né, esse pequeno lugar ali, a gente pode usar dot. E o dot também em inglês serve para algo que nós usamos como ponto nos endereços de internet. Então, por exemplo, se a gente está no YouTube, a gente fala youtube.com.br. Em inglês vai ser youtube.com.br, né? Então esse dot serve também como ponto nos endereços de internet.
Como que a gente denomina essa variedade toda de sentidos que existem nas palavras? Nós chamamos isso de polissemia, né? É quando uma palavra apresenta um grande número de significados, né? Uma palavra apresenta vários significados. E dependendo do contexto que essa palavra está inserida, ela vai ter um sentido um ou um sentido outro, como nós vimos ali, com o ponto do machucado, com o ponto do ônibus. Então isso é polissemia. E nós temos na língua portuguesa e vários idiomas pelo mundo que apresentam muita polissemia. Então a gente precisa olhar o contexto para a gente saber qual é a palavra correta que a gente vai usar. Nem sempre a palavra que a gente vai usar, ela tem o sentido que a gente quer aplicar a ela. E a nossa aula está chegando quase ao final. Agora a gente começa com os nossos desafios das atividades. Então agora nós vamos para as nossas atividades. E vamos refletir a respeito de algumas coisas. Então, para refletir, você é capaz de pensar em diferentes sentidos para essas palavras que eu vou mostrar aqui? Vamos para a primeira, manga. Consegue pensar? Quais são as coisas que nós podemos denominar com essa palavra? Manga. Pode ser aquela fruta que é bem docinha, mas pode ser, por exemplo, essa parte aqui da roupa, né? Eu, por exemplo, estou usando uma camiseta de manga comprida, né? Então pode ser a parte da roupa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, já dei 2 sentidos para a palavra manga. Tem outra palavra aqui, letra. Ela serve para definir as letras que compõem o alfabeto, mas eu também posso usar para falar letra de música. Eu não estou falando das letras que compõem a música, mas sim de todo o texto que é a música ali, né? Que é aquilo que é em formato de versos, de estrofes, nós chamamos de letra de música. Então, 2 sentidos. E a palavra cabo? Eu posso usar, por exemplo, para cabo de vassoura. Ou se o meu computador, o meu computador ele não tem Wi-Fi, ele usa o cabo da internet. Então já tem aí 2 sentidos para a palavra cabo. Agora eu tenho mais uns desafios. Você conhece essas palavras? Começando por essa daqui, brunch. É uma palavra de origem inglesa, lá da Inglaterra, né? E ela fala a respeito de uma coisa específica, que é o quê? Um estilo de refeição, que acontece entre o café da manhã e o almoço, né? É a união da palavra breakfast, que é café da manhã, com lunch, que é almoço. Então, serve para matar a fome entre o café da manhã e o almoço. Então, eu não tomei café da manhã e eu não vou poder almoçar, então eu faço um brunch. Fico bem alimentado e posso seguir o dia. Tá aqui um exemplo de brunch. Olha quanta coisa gostosa para a gente comer, né? Outra palavra, acordeão. Conhece essa palavra? A origem dela é da Alemanha. E sabe o que ela denomina? Ela denomina um instrumento musical. Alguns lugares vão chamar acordeão de sanfona. Outra palavra, acarajé. Já ouviram falar dessa palavra? Já comeram? Já dei a dica, né? É uma comida típica. Acarajé é uma comida dos povos africanos, né? E a palavra tem a ver com bola de fogo, porque acarajé costuma ser bem apimentado, né? E deixa a boca da gente ardendo. E é uma delícia, né? Vai com feijão, tem camarão, tem uma série de coisas bem gostosas aí. Vamos para a próxima palavra. Macaxeira. É a nossa última palavra de hoje. Faz referência a quê? Você já sabe o que é macaxeira? Já ouviu falar? Será que você já comprou alguma vez uma macaxeira? O que é a macaxeira? Ela é um alimento. Então, macaxeira é o que nós conhecemos também como aipim ou como mandioca. E é uma palavra que também vem de outra língua e compõe a língua portuguesa. Certo, gente? Aqui está uma imagem da macaxeira. E nós estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. E eu tenho mais um desafio para vocês. Agora vai ser hora de escrever. Então procure aí papel e caneta. Não sei se você já tinha se preparado para isso, eu também não falei no começo da aula, então agora é a hora. Pegue lá o seu papel e sua caneta. Eu vou esperar 1 minutinho para você achar e se sentar confortavelmente para a gente poder ir para a próxima atividade. Vamos lá!
Legal, agora a gente vai para o nosso desafio. Tá preparado? E escrever o maior número de palavras de outro idioma que você consegue lembrar e que são utilizados no seu cotidiano. Então vamos tentar pensar quais as palavras que nós conhecemos que a gente acha que não é do idioma português. Agora está na hora de você fazer uma listinha dessas palavras. Pense aí, você tem 2 minutos para pensar a respeito disso. E aí a gente já volta para dar uma conferida, tá bom? Legal. E aí, conseguiram quantas palavras? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então nós temos aqui, ó, marketing, delivery, fast food, hambúrguer, mouse e headphone. São algumas palavras que eu pensei nesse nosso tempo aí. E aqui a gente termina a nossa aula, gente. Fiquem bem, usem máscara, usem álcool gel e mantenham o distanciamento. Até a próxima aula.